Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e com vocês, Combo Box com duas ou mais colunas. Sim, isso é possível, um recurso ainda pouco explorado em aplicações utilizando User Forms no VBA. E eu vou mostrar para você como é que você tira proveito dessa funcionalidade, começando do zero aqui com o Excel, VBA. E antes de seguir em frente, não se esquece, estou postando vídeo com bastante frequência, então para dar um apoio para o canal, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo e se inscreve se você quiser saber das novidades que ainda virão por aí. Cursos esse ano, sem falta. E vamos lá. Como eu comentei, vou começar do zero, então eu vou abrir um Excel, não vou ter absolutamente nada, uma pasta de trabalho e eu já vou direto para o VBA, que eu tenho um atalho aqui em cima, você digita o seu atalho Alt F11, ou vem aqui na aba desenvolvedor e por aí vai. Mas já mostrei isso aqui tantas vezes que acho que nem vale a pena repetir. Muito bem. Primeira coisa que eu preciso então é um User Form. Vou lá no menu Inserir, User Form aqui em cima. E primeira coisa que eu preciso fazer, ou pelo menos a coisa mais importante, é inserir um Combo Box aqui. Sem mudar absolutamente nada, a forma mais fácil de você preencher esse User Form é usando a seguinte rotina. Eu vou clicar com o botão direito, vou mandar exibir código. Ao invés do clique que ele mapeia por padrão, eu vou pedir para ele mapear o initialize, que é disparado quando o user form vem para a memória. Apago esse aqui de cima porque eu não preciso dele, na verdade. E vou escrever essa linha de código aqui, essas três linhas de código. 1 a 12. Por quê? Eu vou basicamente adicionar todos os meses do ano aqui com essa rotina como itens do Combo Box. Combo Box que eu não mudei de nome, eu vou usar o add item para adicionar itens do Combo Box e eu vou pegar a função chamada month name com base no número, que vai ser de 1 a 12. A month name, ele basicamente retorna o nome do mês com base no índice dele, então 1 é janeiro, 2 é fevereiro. Para mostrar para você que eu não estou mentindo, eu vou usar a janela de verificação imediata aqui embaixo. Month name de 1 é janeiro, e se eu fizer a mesma coisa para 2 ou para 12, por exemplo, eu vou ter dezembro. Então, essa pequena rotina aqui em cima, quando eu clicar em executar, ele vai preencher o Combo Box com todos os meses do ano. Muito bem, fácil, rápido. Mas a gente está aqui para ver o Combo Box sendo preenchido com duas ou mais colunas. Como assim? O Combo Box por padrão, ele basicamente é uma lista. Essa lista cada item é uma linha e eu tenho somente uma coluna de dados sendo apresentada ali. Porém, eu posso ter mais de uma. E onde é que isso seria útil? Que é o que eu vou tentar mostrar para você como é que se faz e por que você deveria usar isso nas suas aplicações. Então vamos lá. Precisamos de um pouco de código. A primeira má notícia que eu tenho para compartilhar é que se você quiser mais itens no Combo Box, você não vai conseguir adicionar desse jeito. Pelo menos eu nunca consegui de um jeito fácil. Na verdade, eu nunca consegui. O jeito mais fácil de você conseguir alimentar um Combo Box com mais de uma coluna é você usando arrays com multidimensões. Um array é basicamente uma variável que consegue... Vale uma aula só sobre isso. Acho que vai ficar para o futuro ou para um curso falando só de VBA, porque arrays é um assunto extremamente amplo e complexo e que muda a forma de como você vê as suas rotinas e os seus códigos VBA, mas basicamente é uma lista de valores. Ao invés de uma variável que assume um valor em memória, você pode ter vários valores em cima dela, e um array ele pode ter várias dimensões. Você pode basicamente carregar uma tabela em memória. Absolutamente isso que eu vou fazer. Eu tenho uma colinha aqui, certo? Mas como ela não está muito longa, então eu vou digitar o código do zero. Eu basicamente vou criar um array chamado estados. E esse array, por enquanto, ele só vai ter 5 itens, que seria... A primeira dimensão ela está representando para mim a quantidade de linhas, e a segunda dimensão ela está representando a quantidade de colunas. Então eu vou ter uma tabela com 2 colunas e 5 linhas, que é representada dessa forma aqui. Para vocês terem uma ideia, as string, eu vou dizer qual que são os itens que serão carregados nesse meu array. Para vocês terem uma ideia, o que eu quero fazer é colocar esses itens aqui no meu array. BARJ, eu selecionei estados aqui, BARJ, eu selecionei estados aleatórios, nenhuma preferência por nenhum motivo. Eu basicamente tenho o que? Acre, Bahia, me corrija se eu estiver errado, acho que eu não faltei nas aulas de geografia.
Rio de Janeiro, eu tenho São Paulo e eu tenho Santa Catarina. Eu quero carregar essa lista dentro do meu combo box e eu quero apresentá-la dessa forma, ok? É por isso que eu preciso então de uma lista ou um array com 5 linhas, porque eu tenho 5 itens aqui, e 2 colunas, ok? Volto lá no meu código VBA e continuo digitando o código. Então eu tenho 1 a 5, que é a quantidade de linhas, 1 a 2, que vai ser a quantidade de colunas, certo? Algumas variáveis auxiliares aqui, mais uma vez eu estou fazendo a minha colinha. 2 variáveis para ajudar no loop aqui. Acho que isso aqui nem vai precisar ser... Não vai ser necessário. Não, para esse bloco aqui não. Vamos lá. Então vamos direto atribuir valores para cada um desses itens do array. Sendo que o primeiro é a linha e o segundo é a coluna. Então na linha 1, na coluna 1, eu vou querer... Na linha 1, desculpa, na linha 2, de novo, vou até colocar aqui em cima como um auxiliar, linha, coluna, fica mais fácil de entender. Mais um item, vocês podem até acelerar o vídeo aí se vocês quiserem. Eu basicamente vou digitar todos os status que eu quero que apareçam lá. 3, 4 e 5. Sendo que o segundo item eu sei que é PA, aqui eu tenho RJ, aqui eu tenho SP, aqui eu tenho SC, certo? Sem fazer muita coisa, vamos ver como é que fica se eu pegar esses itens, esse array do jeito que ele está aqui, sem mexer em absolutamente nada, e vou colocar ele no combo box. Como é que eu faço isso? Usando a propriedade list. A propriedade list basicamente representa todos os itens que existem no combo box e ele aceita um array. Status. Eu vou executar e vou ver o que acontece. Está no initialize, então ele vai executar esse código a partir do momento que eu coloco ele em memória. Então, boom. Já fez parte do trabalho que eu queria. AC, BA, RJ, SP, SC. Perfeito, porque tá tudo na primeira coluna, tá tudo na primeira linha. Desculpa, na primeira coluna, cada um em uma linha. Agora eu vou alimentar os itens restantes. Para facilitar a minha vida, agora eu vou pegar a cola. Para não precisar digitar tudo de novo e vocês precisarem ficar assistindo esse trabalho extenuante. O que mudou aqui? Novamente, a referência de linha e coluna está aqui em cima. A linha eu mantive a mesma, só que agora eu estou atribuindo valores na segunda coluna, para representar exatamente o que está aparecendo aqui nessa planilha. Pronto, está tudo definido na variável de estados, e agora, sem precisar mudar nada, eu estou atribuindo a variável de estados, que é um array de agora de múltiplas dimensões, nunca deixou de ser, só não tinha valores na segunda coluna, e vou colocar no combo box. Vamos ver o resultado disso daqui. Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque você precisa dizer explicitamente para o seu combo box que você quer trabalhar com mais de uma coluna, senão ele só vai mostrar a primeira porque é a configuração padrão dele. Como é que eu faço isso? O código não vai mudar absolutamente nada. Eu vou abrir a parte visual do user form, eu vou selecionar o combo box na janela de propriedades, que aqui na minha tela está aparecendo ali à direita. O que eu vou fazer é o seguinte: primeiro, column count, que basicamente é contagem de colunas. Quantas colunas eu quero que existam? Eu vou dizer que são 2. Porque eu estou trabalhando com um array de 2 colunas. Seria isso suficiente para fazer a minha rotina funcionar? F5. Opa! Temos alguma coisa. Eu vou aumentar o tamanho desse combo box aqui para ficar mais aceitável. E acredito que a gente vai conseguir ver todos os itens do combo box do jeito que eu queria. Eu tenho uma coluna, que é aquela da esquerda, que é a primeira coluna da esquerda daquele array que eu criei, e a segunda que está logo ali embaixo. Está logo ali à direita, na verdade. Eu tenho até a planilha sendo mostrada aqui, deixa eu deixar ela lado a lado, é assim que ele vai aparecer, certo? Mas, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Já consegui a funcionalidade, que era o objetivo principal desse vídeo, que é ter o combo box com mais de uma coluna, mas agora, se eu selecionar esses itens aqui,
ele está aparecendo o código da... Ele está aparecendo para mim o código do estado e não o nome dele, certo? Sendo que o código seria somente uma variável auxiliar. E se eu quisesse mostrar um nome? Se eu quisesse, por exemplo, não mostrar o código de 2 letras, a sigla do estado, eu quisesse mostrar o nome do estado. Então, existem alguns truques para fazer isso. Eu vou lá no Combo Box mais uma vez e o Combo Box ele pode ter mais de uma coluna, mas nem todas elas precisam aparecer. Isso vai, inclusive, da configuração. Vamos resolver um problema de cada vez. O primeiro problema que eu vou resolver é o seguinte. Eu não preciso de todo esse espaço aqui para mostrar o código do... De novo, não código, a sigla do estado. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou diminuir essa largura e eu faço isso utilizando a propriedade column width. Column width, na verdade, traduzindo o pé da letra do inglês, é largura das colunas. E o VBA aceita aqui, como uma propriedade válida desse column width, você mencionar as dimensões de cada uma das colunas utilizando algumas unidades de medida. A padrão que ele usa é pontos, que é basicamente cada ponto de pixel que você tem aqui na sua tela. Ou você pode usar, por exemplo, centímetros. Então eu quero, por exemplo, 2 centímetros. Quando você está digitando isso ali no column width, ali à direita ali na tela, eu estou dizendo que a primeira coluna vai ter 2 centímetros. A segunda, depois de um ponto e vírgula, é assim que ele aceita a separação, eu quero que tenha 5 centímetros. Ele converte automaticamente para pontos da maneira que você acabou de ver aí. Não importa o que eu digite, em qualquer unidade de medida, ele vai converter automaticamente para pixels. Vamos ver o resultado disso antes de eu sair fazendo loucura. Tá vendo que diminuiu um pouco? Então parece que 2 centímetros é muita coisa para a primeira coluna. Eu vou voltar lá, eu quero então 1 centímetro. Ele converteu automaticamente para o número de pontos de pixel que vai ocupar na tela. E o resultado é isso daqui. Pronto. Eu começo a ter um controle maior da configuração, basicamente, do que tem na minha coluna. Do que está aparecendo ali. Como é que eu faço então para, ao invés de aparecer então o dado da primeira coluna, aparecer somente o dado da segunda coluna? Uma das formas um pouco, digamos, não muito correta de fazer isso, e eu nem sei se funciona, eu vou fazer um teste aqui agora, e é um truque para você fazer a configuração do seu Combo Box mais tarde, é que eu posso, por exemplo, definir a largura da coluna como 0. Se eu definir a largura da coluna como 0, aquele item ele não vai aparecer. Na verdade, eu estou basicamente fazendo o que o Excel faz com uma coluna quando eu mando eu ocultar ela. Como assim? Se eu vier aqui no Excel, pegar essa coluna aqui e dizer ocultar, o que o Excel está basicamente fazendo aqui não é escondendo a coluna. Ele define a largura da coluna para 0. É basicamente o truque que eu vou usar aqui no momento em que eu disser que a largura dessa primeira coluna aqui, eu defino ela como 0. Vou executar o userform mais uma vez e olha o que eu estou vendo, somente a lista de estados. Essa seria a primeira forma de eu, por exemplo, evitar que o item que estivesse selecionado não mostre o código do estado. Mostre somente o nome do estado. Mas aí temos um problema. Qual que é o problema? Eu vou colocar um botão aqui, porque até agora está tudo muito bonito, certo? Mas eu quero, por exemplo, item selecionado. Eu não vou mudar o nome do botão, eu vou dar um clique duplo aqui. E vou basicamente colocar num message box o que é que está listado para mim. Ou seja, o item que está selecionado no Combo Box naquele momento. Eu não vou validar se está o list index -1, que significaria que nenhum item está selecionado. E o 0 é o índice do item que está selecionado naquele momento, na coluna daquele momento. É um pouco esquisito, porque o Visual Basic, ele é confuso. O Visual Basic .NET corrigiu isso, mas o Visual Basic ele é confuso, porque algumas listas são baseadas em índice 0 e outras são baseadas em índice 1. Isso é uma loucura. Enfim, vou executar novamente. Eu vou selecionar um item aqui e eu vou dar um item selecionado, porque o que está acontecendo aqui é que ele está mostrando para mim a segunda coluna, porém ele está puxando o dado, que é o dado da primeira coluna. Por que isso? Quando você trabalha com Combo Box, com múltiplas colunas, isso também vale para o List Box, se você trabalha muito com List Box, é o seguinte,
tem uma propriedade chamada bound column. Bound column, que é basicamente a coluna associada, digamos assim, a coluna que está conectada com o dado que me interessa, é basicamente você está dizendo para ele, olha, precisa ter um valor base para aquele item que você está selecionado naquela linha, porque eu coloquei aqui duas colunas no combo box, mas eu posso ter várias, não é só uma não, uma, duas, podem ser várias. Você pode, por exemplo, ter combo box, eu não sei se tem uma limitação, eu sei que list box, se você usar arrays, você pode colocar a quantidade de itens, colunas que você quiser. Eu acredito que o combo box funcione da mesma forma. Só que tanto um controle, que é o list box, quanto o combo box, eles precisam de uma referência quando você fizer referência àquela linha. E como você tem uma rede de múltiplas dimensões, eu tenho que dizer para ele, olha, minha coluna de referência, quando eu quiser dizer que eu tenho aquele item ali selecionado, uma seria o índice, o segundo seria o valor. O valor que ele está procurando por padrão é o valor da primeira coluna, aquela da esquerda. Por isso que quando eu executei esse código aqui, ó, pega o item para mim que está selecionado, é o item da bounded column. Espera aí um pouquinho só. Talvez eu esteja errado. Talvez se eu colocar aqui Bahia, porque eu deixei explícito aqui. Sim, é dessa forma que funciona. Porém, vamos fazer um outro teste. Ou seja, como é que você define esse cara? Vamos mostrar como é que aquele bound column entra em ação. Combo box 1.list index. Tem uma propriedade aqui que eu tenho certeza, eu já usei ela várias vezes. List index, list style, locked. Top index. Vamos supor que eu quero o velho que está selecionado ali naquela hora. Acho que essa é a propriedade que eu estou procurando. Selecionei um valor. Obviamente ele está pegando da primeira coluna. Quando eu faço isso, quando eu pego o velho, aí sim, essa coluna bound, essa propriedade, bound column, é que faz toda a diferença. Ela conecta o combo box na coluna que eu estou definindo aqui, caso o combo box tenha mais uma coluna. Aqui está 1 por padrão. Se eu mudar para 2, vamos ver se muda alguma coisa. Agora que eu estou pegando o velho e não um item específico. Vou selecionar de novo o Acre. Boom. Acre. Agora eu estou pegando o nome. E se eu colocar uma coluna mais para a direita, é dessa forma que ela vai entender. Agora, onde é que isso é útil? Por que eu preciso saber de todos esses detalhes? Quando você, principalmente, começa a trabalhar com bancos de dados, provavelmente a sua tabela de estados, ela vai ter essa configuração aqui, certo? Vamos simular então que isso aqui é uma planilha, uma tabela chamada estados, por exemplo, certo? E aí você vai ter uma outra tabela chamada endereço, sem desconsiderar uma série de coisas aqui. Aí você vai ter logradouro, você vai ter número, você vai ter complemento, você vai ter cidade, bairro, entre outras coisas, e estado. O estado, para que você não precise repetir, ou quando você tiver um cadastro, por exemplo, eu vou colocar aqui, que é rua 1, número 1, complemento sala 1, na cidade de São Paulo. Aqui vai ter uma referência, porque vai ter uma referência para algum registro da sua tabela de estados, certo? E a sua tabela de estados, provavelmente ela vai ter um identificador, porque eu tenho aqui a sigla do estado, o nome, e aqui eu posso ter mais informações, população, atualizado pela última vez em sei lá o que. Quando você tiver que fazer uma referência a um registro na tabela de estados, na sua tabela de logradouros, você não vai ter, por exemplo, escrito aqui São Paulo por extenso. O que você vai ter é o código que vai ser o ID da sua tabela de estados. Por isso que na hora que você vai gravar o bounded column, você pode querer mostrar uma coisa, porém gravar outra. Aqui o bound column está como 2. Eu vou voltar para o 1, porque é como eu quero que esteja.
Eu seleciono um item, mas na hora de gravar eu pego o velho, eu pego o que está na coluna 1, como foi mostrado naquele exemplo. Como foi mostrado nesse exemplo, se eu tivesse um modelo construído dessa forma. Vamos pensar num outro modelo, por exemplo. Se eu tiver clientes, pedidos e itens de pedido, por exemplo. Vamos pensar em clientes e pedidos. Quando você tiver no cadastro de pedidos, por exemplo, na tabela de pedidos, e você quiser dizer, olha, esse pedido pertence a tal cliente, você não vai colocar o nome do cliente lá o tempo todo. Quando você tiver no modelo de banco de dados relacional, você vai precisar mencionar o ID do cliente, que provavelmente vai ser uma coluna numérica sequencial ou algum tipo de código. E no momento que você for mostrar isso aqui no seu Combo Box, no seu código VBA, você provavelmente vai querer listar todos os clientes por nome, mais a coluna que você quer que vá ser gravada no seu banco de dados, é a coluna que vai estar provavelmente oculta, segurando o ID do cliente aqui no teu Combo Box. Esse é um exemplo mais tradicional que você faria um uso mais do que adequado de um Combo Box com múltiplas colunas. Provavelmente eu vou abordar esse assunto no curso de cadastros. Se você conhece o site, o blog, eu estou reformando o blog, mas muito rapidamente. Eu vou acessar o blog. Vem aqui em modelos prontos. Se você não conhece o blog, por favor, dê uma olhada. Tem muito conteúdo bacana lá. Tem esses modelos prontos, que são os modelos de Excel que eu já publiquei faz um tempão. E esse gerador de cadastros aqui, que também você já deveria ter visto se você conhece esse canal. Tem um vídeo falando só sobre ele, que é uma planilha que pega um banco de dados em Access e gera um cadastro completo para você. Tá aqui, é livre para uso, é livre para download, é gratuito para você deitar e rolar com o que você quiser aqui. Porém, o resultado que ele gera é um cadastro muito bem estruturado. Eu vou dar um curso focado em como você fazer um cadastro desse do zero, com todo o entendimento necessário para você pegar o teu aplicativo, criar um banco de dados e sair dele com um formulário. E é claro, o gerador é apenas uma base para que você entenda, ou pelo menos tenha uma referência de qual será o resultado final. Só que é claro, todo o conceito de acesso ao banco de dados, o que é uma classe no VBA, entre outras coisas. Convido vocês a dar uma olhada nesse gerador de cadastros e basicamente eu vou dar muito mais exemplos desse uso do Combo Box com múltiplas colunas naquele curso. Fica ligado. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Não se esquece de curtir o vídeo para dar um apoio pro canal. Se inscreve para saber das próximas novidades, cursos, vídeos e por aí vai. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Dúvidas no fórum e acho que era isso. Abração. Tchau.